Bom dia, bem-vindos à coletiva das estatísticas monetárias de crédito. Vou passar aqui para o Fernando. O Fernando vai fazer uma apresentação, depois abriremos para perguntas. Bom dia, Fernando. Bom dia, Ivone, bom dia a todos. Vamos então dar início à divulgação das estatísticas, começando, como a gente tem feito nos últimos meses, pelo indicador do chamado muro inglês, que é aquele indicador que acompanha a legislação aprovada há algum tempo aqui no Brasil, que limita o montante dos encargos e juros incidentes nas operações de cartão de crédito rotativo ao limite da dívida original, né? Esse indicador o Banco Central divulga todos os meses numa página própria no site do Banco Central e também no texto que acompanha a nota para a imprensa. Ele é distribuído, essas taxas, em 4 percentis. A gente começa analisando o percentil mais elevado, que é o percentil 99, mostrando aquelas pessoas que estão com maior endividamento no seu cartão de crédito, comparando isso com o valor da dívida original. No mês de abril, esse indicador no percentil mais elevado, né, ele permaneceu aproximadamente estável, ele passou de 83% em março para 83,4% em abril, o que eu posso caracterizar como uma estabilidade. Lembrando que o limite máximo legal é de 100%, né? Ou seja, o total dos encargos e juros acumulados tem que ser igual ao valor original. Das 15 instituições financeiras que compõem a amostra que o Banco Central está coletando mensalmente para divulgar esse indicador, 2 delas estão exatamente no limite legal de 100%, e nós temos outras 6 que estão acima de 90%, né? 3 delas, inclusive, estão acima de 95%, mostrando que, com o decorrer do tempo, né, várias instituições se aproximam desse máximo legal, mas, ao chegar lá, eles interrompem a cobrança de juros por causa exatamente dessa determinação da lei. Se a gente olhar os dados completos das 15 instituições, a gente vai ver que no percentil 99 há uma ampla variedade, né, desse indicador, né, que ele varia para o mês de abril, variou entre 56% e 100%. Ou seja, dependendo do caso dos clientes, das instituições financeiras, esse indicador é diferente, e isso ajuda a mostrar a diversidade do mercado de crédito, que, em geral, nas estatísticas de taxa de juros, a gente representa com uma taxa média de juros, e aqui nós temos não só um conjunto de instituições identificadas individualmente, mas também um conjunto, uma distribuição de 4 percentis, mostrando as diferenças que existem na precificação, na consideração dos clientes e nas taxas, né, desse mercado. De um modo geral, se a gente olhar os 4 percentis, né, de 25%, 50%, 75% e 99%, eles permaneceram aproximadamente estáveis na passagem de março para abril. Né, o percentil 25 ficou em 6%, isso é aquelas pessoas que têm o menor nível de dívida, né, nas modalidades de cartão rotativo, que passam menos tempo na dívida, que, em geral, pagam a dívida pouco tempo após o seu vencimento. Esse montante equivaleu a 6% da dívida, em média, nesse percentil 25, né? E aí ele vai crescendo conforme a gente vai avançando na distribuição. O percentil 50 ficou em 14%, e o percentil 75 em 26%. Então, a gente percebe nessa média que a gente tem 6, 14, 26 e 83, né? Então, um crescimento exponencial causado pelo nível das taxas de juros no cartão de crédito. Quanto mais tempo, né, o cliente fica nessa modalidade, o crescimento se torna exponencial. Essa é mais uma razão pela qual nós sempre enfatizamos a necessidade dos clientes, a orientação aos clientes bancários para não usar a linha de cartão de crédito rotativo e apenas usá-la em caso de extrema necessidade e tentar sair dela o mais rápido possível, né? Então, esse é o indicador do muro inglês. De novo, né, na página do Banco Central, se você entrar em estatísticas, taxas de juros, você vai ver lá dentro exatamente o link para toda a série histórica desse indicador que eu acabei de mencionar, e também uma tabela com os resultados dos últimos 4 meses, está no próprio texto que acompanha a nota para a imprensa, que você pode achar também em estatísticas,
notas econômico-financeiras, estatísticas monetárias e de crédito, né? Passando propriamente para as tabelas com as estatísticas de crédito, a gente começa pela tabela 1, que tem o crédito ampliado ao setor não financeiro, que é a medida mais abrangente de crédito de toda a economia brasileira. Envolve não apenas os empréstimos bancários, mas também qualquer outra modalidade de financiamento, emissão de títulos e, inclusive, captação de recursos no exterior. Né? Para esse agregado mais amplo, que envolve famílias, empresas e governos, que a gente chama do crédito ampliado total ao setor não financeiro, esse montante de crédito chegou a 19 trilhões de reais no mês de abril, o que equivale a mais de 1,5 vezes o PIB brasileiro, mais precisamente 157,6%. Né? No mês, houve um crescimento de 0,7%, puxado pela dívida pública. Né? Os saldos dos títulos de dívida públicos cresceram 1,4% no mês, e o segundo fator que puxou o avanço do crédito ampliado foram os próprios empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 0,7%. O terceiro componente, o terceiro principal componente, né, que são os empréstimos externos, os saldos se reduziram no mês, mas em 1,1%, e o fator predominante neste caso foi a valorização cambial de 1,4%, já que esses empréstimos são denominados em dólares ou em moeda estrangeira, de uma forma mais geral, e com a apreciação isso contribuiu para a sua redução. Né? Quando a gente olha no período mais longo, os últimos 12 meses, o crédito ampliado continua crescendo a 2 dígitos, cresceu 13,5%, e, novamente, mais da metade deste crescimento foi devido ao aumento do saldo dos títulos de dívida, que cresceram 16%, e dentro desses saldos de títulos de dívida, que envolve a dívida pública, ou os títulos privados de crédito e os instrumentos securitizados, novamente foi a dívida pública que cresceu mais. A gente não vai detalhar isso aqui, amanhã a gente tem a coletiva de imprensa com as estatísticas fiscais, e a dívida pública será analisada com maior detalhe lá. Né? Quando a gente olha o crédito ampliado apenas para as empresas, ou seja, tirando o governo da conta, esse crédito ampliado atingiu 6,6 trilhões de reais, 55% do PIB brasileiro, e permaneceu estável no mês. Teve uma ligeira variação de 0,1% e teve uma alta mais significativa, né, de 14,2%, quando a gente olha a variação em 12 meses, o saldo de abril de 2025 comparado com abril de 2024. Né? Aqui foram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional que representaram a maior parte do aumento no mês, 0,8%, e, novamente, foi os saldos externos, os empréstimos externos, que puxaram esse montante para baixo. Né? Eles se reduziram 1% no mês, em função da valorização cambial que eu já mencionei. Então, os empréstimos subiram, os títulos de dívida também, mas com a redução dos saldos dos empréstimos externos, o crédito ampliado a empresas ficou mais ou menos estável no mês. Né? Foi um quadro diferente quando a gente olha os últimos 12 meses, porque aí, como a gente já tem visto há bastante tempo, são os títulos de dívida privados, o mercado de capitais privados, que tem puxado esse crescimento do crédito ampliado para as empresas. Né? Em 12 meses, o crédito ampliado para as empresas subiu 14%, mas o saldo dos títulos de dívida subiram quase 23%, 22,6%. Né? E quando a gente mede isso em reais, quase metade desse crescimento foi devido à alta, né, dos títulos de dívida. Né? Eu acho que isso ressalta a importância, né, dessa estatística, mas agora vamos passar para a tabela 2 da nota para a imprensa. De agora em diante, vamos nos concentrar nos dados do crédito bancário, para os quais nós temos mais informação, e a gente vai fazer, como tradicionalmente, a apresentação dos resultados gerais da evolução dos saldos, das concessões, das taxas de juros e da inadimplência. Em seguida, comentar as principais modalidades de crédito nesse mês de abril. Né? O saldo do crédito, portanto, somou 6,6 trilhões de reais no mês de abril e teve um aumento de 0,7% no mês. Se a gente separa, tem duas formas de separar esse saldo total, nas modalidades do crédito livre e do crédito direcionado, ou então nas modalidades para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? E, claro, a gente pode fazer o crédito livre para pessoas físicas e jurídicas e o direcionado também. Então, tem esses 4 segmentos principais. Considerando as operações livres e direcionadas,
No mês de abril, foi o direcionado que se mostrou mais dinâmico, crescendo 1,1% no mês, enquanto o crédito livre aumentou 0,3%. No caso, entre as pessoas físicas e jurídicas, foram as famílias que tiveram um crescimento maior, agora em abril, de 0,8%, enquanto o crédito das empresas aumentou menos, aumentou 0,5%. Né? Quando a gente olha os dados em 12 meses e compara essa variação de 12 meses com os períodos anteriores, ou seja, atualmente os 12 meses são encerrados em abril de 25 e a gente compara com abril de 24. Mas a gente pode fazer essas mesmas comparações para o período de 12 meses encerrado em março, fevereiro, janeiro e assim por diante, e pode ver se, é claro, o crédito está crescendo em todas essas medidas, mas a gente pode ver se ele está acelerando ou não. Nos últimos 12 meses, o crédito total cresceu 11,5%, e isso representou uma ligeira aceleração em relação ao resultado de março, que foi 11,1%, mas ainda está abaixo do pico recente que aconteceu em fevereiro, 12,2%. Ou seja, né, você teve uma redução de fevereiro para março e um pequeno, digamos assim, retorno, né, de março para abril, que permanece ainda abaixo de fevereiro. Isso, quando a gente olha as operações do crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente tem uma situação do crédito para pessoas físicas, por exemplo, que a sua taxa de crescimento é 12,4% nos últimos 12 meses, e permaneceu praticamente estável na comparação com março, que foi 12,5%, né? Uma estabilidade. Um pouquinho acima do crescimento do crédito total, compensando exatamente o desempenho das pessoas jurídicas, que está um pouquinho abaixo, né? Na pessoa jurídica, em 12 meses, o crescimento foi de 10,2% agora no mês de abril. Isso representa uma aceleração em relação a março, que foi 8,8%, mas também está abaixo de fevereiro, que foi 11,4%. Então, o crédito para pessoas jurídicas, né, teve o mesmo comportamento do crédito total, uma desaceleração de fevereiro para março, uma ligeira recuperação agora em abril, sem retomar ao patamar de fevereiro. Né? Quando a gente olha o crédito livre, nos últimos 12 meses, teve também uma pequena aceleração, passando de 10,1% em março para 10,4% em abril, mas também abaixo dos 11,8% em fevereiro. Né? Ou seja, essa parece ser, tanto no crédito total quanto nas suas segmentações, né, a principal forma de resumir, né, o que aconteceu no crédito agora nesse começo do ano. Né? Você teve um valor mais alto em fevereiro, uma desaceleração em março e uma ligeira recuperação agora nos dados de abril. Né? Isso na evolução dos saldos. Quando a gente passa para as concessões, no mês de abril, a gente vê um forte crescimento nas concessões após o ajuste sazonal. Né? Teve um crescimento de 3,1% nas concessões, ajustadas sazonalmente, né? A gente comparando a concessão de abril com a concessão de março, e que, no caso do crédito livre, é um crescimento de 1,8%, né? Deixando para o crédito direcionado a explicação da maior parte dessa evolução. O crédito direcionado cresceu 17% no mês de abril, na comparação com março. Né? É claro que o crescimento de 17% no crédito direcionado é muito elevado e é muito distante do crescimento do crédito livre, né, de 1,8%. E a média, ou seja, não é exatamente a média, mas o crescimento do crédito total dessazonalizado de 3,1% está bem mais próximo do crédito livre. Porque no caso do crédito direcionado, as concessões são menores do que as no crédito livre e de prazos mais largos, então pode se concentrar em grandes operações, então é mais provável ter, como são operações menores e que tem, em geral, um tamanho maior, é mais provável ter esses saltos maiores, como se expressa nessa taxa de 17%. Elas são em percentuais, cresceram 17%, cresceu 17% direcionado e 1,8% livre, mas no valor, em reais, eles cresceram aproximadamente os mesmos montantes, com 11 bilhões. Num caso, bem mais concentrado, que é o direcionado, no crédito livre, bem mais disseminado. Quando a gente olha a comparação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, no caso das concessões, o crescimento dessazonalizado foi quase inteiramente devido às empresas, né, que cresceram 12,5%, com as concessões para a família variando 0,4%. Né?
Então, se a gente combinar as duas informações, a gente vai ver que, em termos de concessões, o segmento mais dinâmico no mês de abril foi o crédito direcionado para pessoas jurídicas, né? Em relação às taxas de juros, as taxas de juros chegaram a 31,7% ao ano no mês de abril. Essas taxas de juros são as taxas médias de todas as operações de crédito concedidas no mês de abril. Ou, com outras palavras, todas as operações que foram realizadas no mês de abril entre as instituições financeiras e seus clientes, a média ponderada das taxas de juros dessas operações chegou a 31,7% ao ano em abril e permaneceu na sua trajetória de elevação. Teve elevação tanto no mês, 0,6 ponto percentual, quanto nos últimos 12 meses, 3,7 ponto percentual, seguindo uma trajetória que a gente já observa há algum tempo, né? Essa alta mensal, né, como em geral ocorre, foi puxada pelas operações do crédito livre, que variaram 1,7 ponto percentual no mês, enquanto que houve uma redução na taxa de juros das operações do crédito direcionado, que é mais ou menos uma devolução da alta que elas tiveram, de parte da alta que elas tiveram em março, né? Se a gente considera esse 31,7%, né, ele é igual à taxa de juros de maio de 2023, ou seja, a gente pode dizer que ela é a maior taxa desde maio de 2023, 2023 também foi 31,7%. Se a gente olha as operações do crédito livre, que eu disse que puxou esse aumento recente, o crédito livre teve uma taxa de juros de 45,3% ao ano em abril, e foi a maior taxa desde agosto de 2017. Lá em agosto de 2017 foi 45,6%. Se a gente olha pela outra segmentação entre pessoas físicas e jurídicas, né, também a gente vê um crescimento das taxas de juros em qualquer das duas definições. Para pessoas jurídicas, a elevação foi de 1 ponto percentual no mês, chegou a 23,1% ao ano a taxa de juros, e considerando o universo de pessoas jurídicas, a maior taxa de juros para esse segmento da série do Banco Central, que se inicia em março de 2011. No caso das pessoas físicas, o aumento foi de 0,5 ponto percentual, com uma taxa de 35,8%, né? Também houve um aumento nos spreads bancários, né? O spread bancário, como vocês sabem, é a diferença entre o custo de captação, ou seja, o custo de funding que o banco tem, e a taxa de juros propriamente, a taxa que ele faz as suas aplicações, né? Esse spread bancário chegou a 20,2 ponto percentual no mês de abril, teve uma alta de 1 ponto percentual em relação a março, né? Se a gente passar agora para inadimplência, né, a inadimplência cresceu no mês, ela estava em 3,2 ponto percentual, passou para 3,5 ponto percentual de março para abril, um aumento de 0,3 ponto percentual. Desculpa, ela estava em 3,2%, passou para 3,5% de março para abril, e isso foi uma alta de 0,3 ponto percentual. Se a gente olha em 12 meses, a alta é a mesma, né? Ou seja, a inadimplência, a taxa de inadimplência tinha uma estabilidade ao longo do tempo, teve essa subida agora no mês de abril, mostrando que, se você comparar com março ou se comparar com 12 meses atrás, a variação foi a mesma, 0,3 ponto percentual. Então, isso é um ponto adicional de alta de inadimplência, que nós temos que esperar mais informações para saber se é um começo de aumento de inadimplência ou foi um ponto específico e vai mudar para este novo nível por volta de 3,5%, permanecer aí ou se retorna. É uma coisa que nós não sabemos, né? Mas houve um aumento tanto nas operações de inadimplência do crédito livre, quanto nas operações de pessoas físicas e jurídicas, né? No caso do crédito livre, a inadimplência chegou a 4,8% ao mês, também teve o mesmo aumento de 0,3 ponto percentual em relação a março ou em relação a abril de 2024. No caso da inadimplência da pessoa jurídica, ela chegou a 2,5%, alta de 0,3 ponto percentual em abril, e nas pessoas físicas, 4,1%, também alta de 0,2 ponto percentual em abril. Ou seja, a inadimplência aumentou e em qualquer das segmentações usuais que a gente utiliza nas operações aqui, para abertura das operações de crédito. Então, a gente tem um quadro de
saldos, concessões, taxa de juros e inadimplência, né, para o conjunto das operações, né, do Sistema Financeiro Nacional e dos principais segmentos. E agora eu queria tratar das principais modalidades, né? Começando com as operações para pessoas jurídicas. Só lembrando, o crédito para pessoa jurídica subiu 0,5 ponto percentual no mês, e quando a gente olha o crédito livre, esse crédito livre também subiu 0,5 ponto, né? Com uma informação que, nesse caso do crédito livre para pessoa jurídica, se destaca mais o evento sazonal da elevação do desconto de duplicatas irrecebíveis, né? Em 12 meses, o crédito livre para pessoas jurídicas cresceu 7,6%, acelerando em relação a março, quando essa taxa havia sido de 6,8%. Então, como eu já adiantei, né, o desconto de duplicatas irrecebíveis é uma modalidade que tem um comportamento sazonal bastante presente. Todo o fim de trimestre ele tem uma elevação, todo o último mês de trimestre, março, junho, setembro e dezembro, e, por consequência, no mês seguinte, né, o padrão sazonal se inverte. Então, ele tem uma redução bastante significativa, né? Então, a gente não deve nem digamos, comemorar demais um crescimento em março, nem ficar desapontado com uma redução em abril, porque essas são trajetórias naturais da conta, né? Então, por exemplo, em abril, os saldos caíram 10% em relação a março. Mas, quando a gente olha abril com abril, que os padrões sazonais são os mesmos, houve um crescimento de 9%. Mas essa redução sazonal de março, ela impacta o desempenho do crédito livre para pessoas jurídicas e ajuda a explicar essa redução de 0,5% que foi sazonal no mês, né? As concessões também caem mais fortemente por esse mesmo fator sazonal, né? Se reduzem 11,4%, mas quando a gente pega os últimos 12 meses, comparando com os 12 meses anteriores, tem uma elevação de 28,8%, né? A gente teve pouco impacto nas taxas de juros. As taxas de juros, na verdade, diminuíram 0,3 ponto percentual e chegaram a 18,6%, com uma inadimplência estável em 0,7%. Então, o desconto de duplicatas, na minha avaliação, teve um desempenho esperado no mês, né, com o padrão sazonal mostrando uma redução tanto no saldo quanto nas concessões, mas com uma ligeira diminuição na taxa de juros e uma inadimplência estável, né? O capital de giro, que é a maior modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas, também teve uma redução no mês, e aí, nesse caso, não se identificam tantos fatores sazonais, teve uma redução de 0,9% no mês, e em 12 meses uma alta de apenas 3,3%. Esta é uma linha que tem tido um comportamento bem menos dinâmico do que o conjunto das operações de crédito livre para pessoas jurídicas e provavelmente tem, em alguma medida, substituição de contratações nessa modalidade por operações de emissão de títulos no mercado de capitais privados, né? No mês, o principal responsável por essa redução foram as operações de curto prazo, que se reduziram 6,4% na comparação com abril, mas isso pode ser alguma devolução, né, de taxa de crescimento, porque em 12 meses é o principal setor que puxa as operações de capital de giro com uma expansão de 60,3%, né? Também houve uma redução nas concessões, igualmente concentrada no capital de giro de curto prazo, mas também o capital de giro de longo prazo teve uma redução no mês. E as taxas de juros, nesse caso também, estiveram alinhadas com a tendência mais geral de elevação e aumentaram 0,2 ponto percentual no mês, chegando a 23,7% ao ano, né? Em função do aumento, principalmente nas operações de curto prazo. Da mesma forma, a inadimplência cresceu 0,3% ao mês e chegou a 4,4%, 0,3 ponto percentual no mês, chegando a 4,4%. Esse é o mesmo patamar do final de fevereiro, né? Ou seja, embora tenha havido um crescimento da inadimplência no conjunto das operações de capital de giro, ela retomou ao patamar de fevereiro, né? Dois últimos comentários sobre as operações de crédito livre para pessoas jurídicas, né? Nas modalidades vinculadas a exportações, houve um crescimento no mês, né, relevante, de 3,3% nas operações
de adiantamento de contratos de câmbio e 2,3% no caso de financiamento de exportações. E a gente pode observar na tabela 6, que tem as operações do crédito livre a pessoas jurídicas, né, um crescimento dos saldos da coluna Outros. Como o próprio nome diz, essa coluna Outros tem um conjunto de operações de crédito que não estão discriminadas nas modalidades que estão presentes na nota, mas um crescimento de 5,6% nesse saldo pode ser um indicador de aumento de renegociações de crédito, né, que estão nessa coluna. Em seguida, eu pularia da tabela 6 para a tabela 8, para tratar da evolução das operações do crédito direcionado para pessoas jurídicas, né, porque, como a gente já mencionou, houve um crescimento das operações do direcionado. Esse direcionado para pessoa jurídica cresceu 2,1% no mês, né, também em 12 meses está acelerando, passou de 12,6% em março para 14,8% em abril. E, na ordem, se a gente olhar as modalidades que mais contribuíram para esse aumento, a gente tem, novamente, a coluna Outros, né? Mas nesse caso do crédito direcionado a pessoas jurídicas, nessa coluna Outros estão programas de crédito governamentais, como é o caso do Pronamp, e os outros do crédito direcionado então cresceram 3,2% no mês dos seus saldos. Em seguida, as operações do BNDES, principalmente o financiamento, né, do BNDES, que cresceu 0,9%. E se vocês olharem as informações da tabela de concessões do crédito direcionado a pessoas jurídicas, a gente pode perceber que as operações de financiamento do BNDES as concessões praticamente dobraram em abril comparado com março. Novamente, né, são operações mais concentradas, né, ou seja, concedidas a um número menor de clientes, em operações de maior valor médio, na comparação com o conjunto das operações do crédito livre, e ela tem, por essa característica, uma maior volatilidade nos saldos mês a mês. Então, pode ter havido no mês uma concentração maior de saldos em operações de maior volume, ou, de fato, um crescimento no mês pela própria dinâmica do processo, né, do BNDES. Mas houve um crescimento bastante significativo das concessões e também uma elevação dos saldos. Por fim, né, também cresceu no crédito direcionado a pessoas jurídicas as operações de crédito rural, que cresceram 3,9%, especialmente o chamado crédito rural com taxas reguladas, que aumentou 7,6%. Também, nesse caso, a gente viu as concessões, né, mais que dobrando. Com isso, a gente pode, eu acho que, passar para o saldo com as pessoas físicas, né? As operações com pessoas físicas cresceram 0,8% no mês e aquelas do crédito livre para pessoas físicas 0,9%, ou seja, crescimento similar, né? Acho que a gente tem como destaque, o primeiro destaque é o crédito consignado. O crédito consignado cresceu 0,9% no mês e teve crescimento nas modalidades dos servidores públicos, 1,2%. O crédito aos trabalhadores do setor privado cresceu 7,4%, bastante acima, né, do crescimento dos servidores públicos. E houve uma queda nas operações com beneficiários do INSS, uma redução de 0,4% nos saldos, né? Com esse crescimento do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, esses 7,4% que eu acabei de mencionar, o saldo total das operações de crédito consignado com trabalhadores do setor privado chegou a 45,3 bilhões de reais. E esse é o maior saldo da série histórica do Banco Central, que começa lá em março de 2011 para esta modalidade. E, claro, é bastante provável, né, que sejam esses recursos da nova linha de crédito ao trabalhador que estejam contribuindo para esse aumento das concessões e o crescimento do saldo também. Quando a gente olha nos últimos 12 meses o desempenho do consignado, a gente vê um aumento de 8,4%, mas nesse caso a gente tem um predomínio, né, da expansão das operações de crédito a beneficiários do INSS. Então você pode ver que em 12 meses essa modalidade, submodalidade, se quisermos, cresce 10,8%, mas no mês ela teve uma redução, né? Quando a gente olha as concessões, ou seja, aquelas novas operações acontecidas no mês de abril, as concessões do consignado como um todo cresceram 8,6%. Mas, nesse caso, o crescimento foi quase inteiramente devido às novas contratações com trabalhadores do setor privado.
que cresceram 148,7%, quase 150% na comparação com março, e chegaram a 5,6 bilhões. Aqui, novamente, o impacto deve ser destacado da nova modalidade de crédito do trabalhador, né? Se a gente olha as duas outras submodalidades, teve uma redução na concessão para beneficiários do INSS, menos 13,9%, e uma redução também nas operações com o setor público, menos 7%. A gente, passando para a taxa de juros das operações do consignado, houve um aumento de taxa de juros que foi puxado pelas operações exatamente do consignado para o setor privado, que aumentou 15 pontos percentuais no mês de abril, na comparação com março, né? Essas operações, a taxa de juros média das contratações de março foi de 44% ao ano, e agora em abril passou para 59,1% ao ano, né? Este 59,1% ao ano é a maior taxa de juros dessa submodalidade na série histórica do Banco Central, que se inicia em março de 2011, né? O último ponto sobre o consignado é que a inadimplência ficou estável no mês, em 2,4%, e no caso do consignado para o setor privado, houve uma redução de taxa de inadimplência, de 0,4 ponto percentual. Esse é um resultado esperado quando a gente tem um crescimento muito forte nas concessões e nos saldos. A inadimplência ela é definida como o valor das operações de crédito em atraso acima de 90 dias, dividido pelo total do saldo daquela modalidade. Então, se a gente tem um crescimento muito forte, como nós vimos agora, crescimento de quase 150% das concessões, saldo da modalidade batendo recorde, são novas operações que estão entrando e fazendo crescer esse saldo, tornando, portanto, relativamente menor o saldo daquelas operações que já está em atraso, né? Então, com um crescimento muito forte de novas contratações, é esperada uma redução da inadimplência. Foi isso que aconteceu na modalidade agora, né? Acho que é importante destacar também que a aquisição de veículos permanece em crescimento, um dinamismo constante dessa modalidade, cresceu 1,1% no mês, 17% nos 12 meses, crescimento de 5,7% nas concessões no mês, de quase 20% em 12 meses. O destaque aqui é que a taxa de juros caiu 0,5 ponto percentual no mês, chegou a 28,1%, mas em 12 meses também tem a trajetória de crescimento que a gente tem visto, no geral, em todas as taxas de juros das operações de crédito, cresceu 2,7%. A inadimplência da aquisição de veículos chegou a 5%, né, com alta de 0,3% no mês, né? É uma linha que se caracteriza por um crescimento constante, um dinamismo bastante consistente. No caso do cartão de crédito, teve um aumento nos saldos de 0,6% no mês. Como vocês já sabem, 3/4 desse saldo são as operações do cartão de crédito à vista, mas no mês o cartão de crédito à vista permaneceu estável e o crescimento veio tanto do parcelado, que variou 0,9%, quanto das operações rotativas, que cresceram 5%, né? Em 12 meses, o crescimento é quase todo devido ao saldo do cartão à vista, né? Mais de 80% do crescimento dos saldos em 12 meses é devido às operações do cartão de crédito à vista. E o cartão de crédito rotativo, ele é, de uma certa forma, uma derivação disso, né? Como vocês sabem, o cartão de crédito rotativo são aquelas operações que não são pagas, aquela fatura de cartão de crédito à vista que não é paga no seu vencimento ou não é paga integralmente. Então, esse saldo que não é pago, ele se torna uma operação rotativa de cartão de crédito. Então, é razoável imaginar que quanto mais o cartão de crédito à vista crescer, né, uma parcela disso não sendo paga vai aumentar os saldos do cartão rotativo, né? As taxas de juros do cartão rotativo não tiveram mudanças no mês, permaneceram nos valores elevadíssimos que elas já se encontravam, né? Elas ficaram em 443,3% ao ano no mês de abril. E aqui, acho que é importante reforçar o comentário que eu já havia feito inicialmente, que são, enfim, operações de crédito bastante específicas, com taxa de inadimplência bastante elevada, taxa de juros muito alta, e que devem ser evitadas por todos os clientes, e caso não seja possível realmente
evitar de fazer uma contratação de cartão rotativo, buscar sair dessa modalidade o mais rápido possível, tentando renegociar sua dívida, encontrando outras modalidades com prazos maiores e taxas de juros menores, né? Um último comentário, então, dessa minha fala inicial, são dois indicadores relevantes de endividamento das famílias e comprometimento de renda. O endividamento das famílias chegou a 48,6% no mês de março, né? Ficou praticamente estável, teve uma variação de 0,1 ponto percentual, mas permaneceu em trajetória de elevação nos últimos 12 meses, né? Aumento de 0,8 ponto percentual. O endividamento das famílias é uma comparação macroeconômica entre o total da dívida das famílias dividida pela sua estimativa de renda anual, né? O comprometimento de renda das famílias, por outro lado, já é uma estimativa não do estoque da dívida na comparação com a renda, mas o quanto se paga efetivamente todos os meses, uma parcela de principal, uma parcela de juros da dívida comparada com a renda mensal. Então, o comprometimento de renda das famílias ficou em 27,2% em março, também ficou estável no mês, mas em 12 meses também tem uma trajetória de crescimento, cresceu 1 ponto percentual. Bom, esses eram os pontos que eu tinha selecionado para trazer para vocês. Devolvo a palavra para a Ivone agora, e aí aguardo as perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando. Quem tiver alguma pergunta, eu peço por gentileza que acione a mãozinha aqui que eu abrirei o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. Eu vou passar aqui para a Natália. Só um momentinho que eu estou me adequando aqui. Parece que já está aberto, Natália, o seu microfone. Ou não? Deixa eu ver aqui de novo. Já sim, Simone. Ivone. Oi, acho que vocês me ouvem, né? Ouvindo sim. Tudo bem? Tudo bem, Natália Garcia da Folha, Fernando. Eu queria saber se a gente vê a redução no consignado para os beneficiários do INSS. A gente teve um bloqueio só em maio, mas se dá para a gente, né, foi uma redução, uma queda de 13,9% nas concessões no mês, que destoa um pouco do que a gente vinha observando antes. Se dá para associar isso com o escândalo que teve, né, que foi deflagrado ali da investigação no dia 23 de abril, enfim, se pudesse fazer uma análise quanto a isso. E com relação à concessão do crédito consignado privado, você já comentou, né, sobre os dados, mas a gente vê que o governo ele deu alguns dados um pouquinho mais elevados do que a gente vê pelas estatísticas do BC. Eu queria entender um pouco melhor, assim, se às vezes demora um pouco para isso entrar, como que poderia funcionar. É claro que eles contabilizam desde o início, ali em março, né? Então, pega um pouquinho, mas ainda assim dá uma diferencinha. Queria entender um pouco melhor também. Obrigada. Opa, perfeito, Natália. Então, vamos lá. A primeira parte, quer dizer, as duas coisas são sobre o consignado. Se a gente olhar as concessões do crédito consignado, elas estão na tabela 11 da nota para a imprensa, né? O que a Natália destacou como na primeira pergunta? A coluna F tem a modalidade do crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS, né? E a gente observou que houve uma redução de 13,9% nas concessões. Elas foram de 7 bilhões de reais em abril e haviam sido de 8,2 bilhões de reais em março. Se a gente olhar os dados que estão na tabela, a gente vê que o ano começou com concessões muito fortes, né? Em janeiro, elas se situaram em 9,7 bilhões, depois em fevereiro, 8,8, agora em março, 8,2, e se reduziram para 7 bilhões em abril. Então, a gente pode dizer que digamos assim, depois de concessões muito fortes durante um tempo, você pode pensar na hipótese de que se teve uma acomodação das concessões, né?
você tem um aumento de concessões, por exemplo, quando tem um aumento do salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo é um indexador, é o piso dos benefícios do INSS. Então, se você tem um aumento do salário mínimo, tem um aumento dos benefícios do INSS, e, em geral, isso gera margem consignável para maiores captações desse tipo de empréstimo que, em geral, os beneficiários pedem, né? Então, aumentou meu salário, eu tenho capacidade de pegar um pouco mais, eu faço uma renegociação de dívida e pego mais. Então, por exemplo, na passagem de dezembro para janeiro, as concessões aumentaram quase 50%, passaram de 6, mais de 50%, passaram de 6 para 9,7 bilhões, né? Isso vai diminuindo ao longo do tempo, né? Você tem esse pico em janeiro, diminui em fevereiro, em março, e agora em abril caiu mais, né? Então, uma parte dessa explicação pode ser exatamente essa explicação do comportamento da série, quando tem em janeiro. Se você olhar no passado, janeiro teve contratações maiores ainda, né, de 11 bilhões, né? Passou de 7 em dezembro de 23 para 11 em janeiro de 24. Depois ele reduz para 9,5 em fevereiro, reduz adicionalmente em março para 8,4, e aí no ano passado, em abril, passou de 8,4 para 8,8. Teve um aumento e agora se reduziu. Em termos do padrão estatístico, eu vou dizer que está dentro do intervalo esperado, né? Agora, haver outros fatores, como você mencionou, do comportamento dos bancos, da demanda dos clientes e tudo, e aí isso pode acontecer. Agora, lembrando que aqui a gente está falando de novas concessões, né? Os aposentados ou os pensionistas, beneficiários do INSS, demandando novas concessões de crédito e, enfim, sendo sancionadas pelos bancos. Então, eu diria que esse comportamento está de acordo com o intervalo esperado do padrão estatístico da série, mas não se pode descartar outros eventos. Bom, em relação aos dados do crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, então, na mesma tabela, na coluna E, o que eu destaquei foi esse crescimento de 150%, né? As contratações passaram de 2,3 bilhões para 5,6 bilhões, um crescimento bastante significativo. Essa modalidade sempre existiu, né? Porque já existe há muito tempo, mas antes era necessário que a empresa no qual os trabalhadores trabalhavam tivesse um convênio, um acordo com o banco para permitir a consignação. Agora, né, com esse crédito ao trabalhador, essa necessidade foi descartada, você já vai direto no e-social para pegar as informações, para conceder o crédito e, posteriormente, daqui acho que no próximo mês ou em julho, você pode fazer, inclusive, a consignação em saldos de FGTS e tudo. Então, essa maior flexibilidade, essa nova modalidade de crédito que está dentro, nas nossas estatísticas aqui, dentro do trabalhador do setor privado, fez uma mudança no nível dessa série, né? Na passagem de fevereiro para março, já passou de 1,6 para 2,3 bilhões e agora de 2,3 para 5,6. Qual que é a comparação que a Natália está fazendo? Existe uma estatística do Ministério do Trabalho e Emprego, que é divulgado periodicamente, não sei exatamente qual a periodicidade, e que ela vai mostrando os valores acumulados desde o início dessa nova modalidade. Elas também divulgavam as consultas e tal, mas têm divulgado as concessões acumuladas desde o início dessa modalidade. E os valores que o Ministério do Trabalho e Emprego apresenta são maiores, como são acumulados, né? Você tem que diminuir o valor ao final de abril do valor ao final de março, mas chegando a um número que é maior do que esse valor que está na estatística do Banco Central. Se não me engano, o valor do MTE é acima de 6 bilhões e o Banco Central tem esses 5,6 que eu acabei de mencionar. Tem duas diferenças metodológicas que podem explicar essa diferença. O primeiro na categoria do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente está tratando de trabalhadores que tenham relações de trabalho regidas pela CLT que pegam esse novo tipo de empréstimo, né? Então, esse é o universo que o Ministério do Trabalho e Emprego utiliza. Aqui, nas estatísticas de crédito, a gente tem uma pequena diferença em termos da diferença entre
servidores públicos aqui e trabalhadores do setor privado, que é o seguinte: na classificação estatística, as empresas estatais fazem parte do setor público, né? Então, você pode ver isso nas estatísticas fiscais, por exemplo, que o setor público não financeiro ela inclui o governo central, o governo regionais e as empresas estatais. As empresas estatais, como são controladas pelo setor público, elas fazem parte do setor público. E nas estatísticas monetárias de crédito, nós também observamos essa classificação. Então, eventualmente, trabalhadores de empresas estatais, como, sei lá, Petrobras, Banco do Brasil e outras, podem acessar esse novo crédito ao trabalhador, mas tem estatais, estaduais também, e tudo, empresas que podem não ter esse tipo de convênio antes, também ser atingido por essa nova modalidade. E aqui, no caso das estatísticas de crédito, estariam na coluna do setor público e não do setor privado, né? Isso é uma diferença importante, que eventualmente pode ser importante em relação aos dados do MTE, que explicaria por que o número que está na tabela do Banco Central é menor do que o do MTE. A outra coisa é que nós estamos tratando do crédito concedido por instituições financeiras, parte do Sistema Financeiro Nacional. Tem um conjunto de outras instituições, arranjos de pagamento, ou outras instituições não financeiras que, eventualmente, estão lá na lista do Ministério do Trabalho e não estão na nossa cobertura de Sistema Financeiro Nacional. Acho que essa diferença é uma diferença metodológica, também tende a ser pequena, mas pode ajudar a explicar porque o dado do MTE é maior do que este aqui. E uma terceira coisa seria aquilo que você mencionou, uma diferença no momento de abordagem, mas isso eu imagino que tenderia a ser pequeno, na medida em que, quer dizer, você poderia ter um dado que pode ter sido informado ao MTE no final de um determinado mês, mas levou um tempo, sei lá, para assinar a operação de crédito, só foi registrado no começo do mês seguinte, uma variação, assim, na virada de um mês para o outro, é o máximo que eu consigo imaginar nessa parte de reporte, né, de prestar informação para um órgão e prestar mais atrasado para outro. Então, era isso. Ivone. Obrigada, Fernando. Lembrando, quem tiver alguma pergunta, peço que acione aqui a mãozinha que eu habilito o microfone. Eu vou passar agora para a Sheila. Oi, Sheila. Bom dia, tudo bem? Oi, Ivone. Oi, Fernando. Vocês me ouvem? Sim. Ouvimos, sim. Tá, Fernando, bom dia, obrigada aí. Desculpa, eu entrei alguns minutinhos atrasados, então pode ser que eu te pergunte alguma coisa que você já tenha analisado. Mas eu tenho duas questões. A minha primeira é com relação ao crédito para pessoa jurídica, né? Aí é o crédito livre. Eu vi você falando que o crédito direcionado à pessoa jurídica, somente o BNDES, está subindo, mas eu queria entender o que está acontecendo no crédito livre para pessoa jurídica, porque eu vi aqui na tabela que no mês ele cresce, mas no trimestre ele está caindo, mas em 12 meses ele está crescendo. Então, eu queria entender, afinal de contas, esse segmento de crédito livre para pessoa jurídica não está respondendo a essa alta de juros e retraindo as concessões, enfim, não está no movimento de queda ou não? Eu queria entender melhor esse número. E a outra pergunta é com relação ao consignado privado, concessões versus estoque, saldo, né? Eu queria entender, porque está crescendo a concessão e o saldo também está crescendo, né? Eu queria saber se essa visão macro é algo que preocupa o BC ou não, já que a gente está no momento de choque de juros e retração de crédito para a pessoa física e jurídica. É isso. Ok. Então, vamos nessa. A primeira pergunta da Sheila é sobre o crédito livre para pessoas jurídicas, né? Bom, a gente pode achar essa informação em várias tabelas. Na tabela 4, a primeira coluna, né, na verdade a coluna B da tabela, são as operações do crédito livre para pessoas jurídicas. Então, qual que é a pergunta da Sheila? Não. A gente tem uma redução no mês de 0,5%, um aumento no trimestre de 0,9% e um aumento em 12 meses de 7,6%. Como eu devo entender essas diferentes perspectivas temporais, né? O que está acontecendo no crédito livre? Então, a primeira coisa que eu ia mencionar na evolução dos saldos
é que o crédito livre para pessoas jurídicas tem uma característica de uma modalidade de crédito, que é o desconto de duplicatas e recebíveis, que tem um padrão sazonal trimestral bastante bem caracterizado. Então, eu vou passar dessa tabela 4 na coluna B para a tabela 6. Eu não sei, a Sheila está digitando aqui alguma coisa, tabela dela. Eu vou continuar falando e depois, se ela quiser... Eu abri ela... aqui o microfone da Sheila, tá bom? Tá. Se ela tiver mais dúvida, ela Não, acrescenta. Fernando, é que você Pois usou não. uma tabela, na tabela 10, por exemplo, que está aberto os recursos livres, a lógica Uhum. do mês e do trimestre inverte. Ela cresce no mês e cai no Uhum. trimestre, entendeu? Uhum. E aí é por isso, inclusive, vem daí um pouco a minha dúvida. Primeiro, qual é a realidade que eu olho, assim, e o Uhum. que está acontecendo, afinal? Está crescendo ou está caindo? Está respondendo ou não à política de juros, no caso do crédito bom. livre para a pessoa jurídica? Então, vamos lá, né? A tabela 6, ela tem os saldos. A tabela 10, ela tem as concessões. E a tabela 15, para a gente completar o jogo aí, ela tem as taxas de juros, né? Então, a gente, para ter a visão mais abrangente, né, que você tá pensando, eu acho que a gente precisa dessas 3 informações. Eu vou começar pelo saldo, depois falo das concessões e das taxas de juros, e aí vamos ver se dá jogo. Então, a primeira coisa para falar é assim, o crédito livre para pessoas jurídicas, né? Se a gente olhar a evolução dos saldos, o saldo é o estoque total de todas as operações de crédito que foram concedidas para pessoas jurídicas em algum momento do tempo e que ainda não foram pagas inteiramente, né? Então, esses saldos, se a gente comparar num período maior de tempo, em 12 meses, ele está desacelerando, né? Você pode pegar aqui, por exemplo, no final do ano passado, em novembro de 2024, esse saldo, novembro de 2024 dividido por novembro de 2023, ele estava crescendo 10,5%, né? Aí ele veio para, em seguida, em dezembro, 9,4%, em janeiro, 9,7%, e bateu, assim, o maior percentual recente foi em fevereiro de 2025. Ele cresceu 10,7%. Depois disso, em março, ele diminuiu para 6,8%, e agora em fevereiro ele acelerou um pouquinho para 7,6%. Então, o que eu quis destacar no crédito como um todo, nesta nota, agora a evolução dos saldos, é que, não obstante tenha havido um aumento, uma aceleração do crédito, ou seja, aceleração quer dizer que ele está crescendo a uma taxa maior. Uma aceleração do crédito de 6,8 para 7,6, ela ainda está bem mais baixa do que esse recorde recente em fevereiro. Ou seja, tem tido um movimento de desaceleração do crédito, ele é mais gradual, e pode ter esse momento de subida, né? A gente viu que ele vinha descendo ali de outubro para novembro, depois subiu até fevereiro, diminuiu em março, aumentou um pouquinho. Então, se você tem uma reta para todo esse tempo, você vai ver um movimento descendente. Mas ele tem picos, assim como aconteceu agora em março. Desculpe, agora em abril. Então, esse é o primeiro ponto para o crédito livre para a pessoa jurídica, que também vale para os demais, para o crédito como um todo, né? O que eu quero destacar no crédito livre para pessoas jurídicas, seja nos saldos, seja nas concessões, é que tem uma modalidade muito relevante para esse comportamento de curto prazo, assim, mês a mês, que é o desconto de duplicatas, que ela tem uma sazonalidade trimestral. Todo final de trimestre, ela cresce muito. Se você olhar nas tabelas 6, nos saldos, é a coluna B. Ela passa de 193 para 206 bilhões, né? E se você olhar na tabela 10, por exemplo, essa mesma coisa, as concessões passaram de fevereiro para março de 71 para 86, um aumento de 15 bilhões. E agora, quando vai abril, caíram 10, né? Então, esse é o movimento esperado. Ele prejudica um pouco a análise do curto prazo, porque é uma queda grande que vai ter efeito no pessoa jurídica livre como um todo. Olha lá, na tabela 6, a última coluna. O que aconteceu com crédito livre a pessoa jurídica? Caiu meio ponto percentual no mês. Foi uma redução de 7 bilhões, né? Passou de 1,570 para 1,562.
Se você olhar só o desconto de duplicatas, ele caiu 21 bilhões. Ele caiu o triplo da queda total. Mas, então, assim, se você, para fins analíticos, para saber para onde a coisa está indo no mês, onde a coisa foi no mês, o que teve tirando isso? A gente teve uma conta que se equilibrou entre crescimento de antecipação de fatura de cartão, cresceu 4 bilhões, e capital de giro total que caiu 4,4 bilhões. Né? Então, teve essa compensação um com o outro, por exemplo. Agora, teve crescimento no ACC, 3,6 bilhões de reais, né? Eu estou falando o valor do saldo de abril menos o de março. O financiamento de exportações, outros 6 bilhões, e a coluna outros cresceu 8 bilhões. Então, a gente pode dizer que, se a gente excluir esse efeito sazonal que é causado pelo desconto de duplicatas, teria havido um crescimento do crédito livre para pessoas jurídicas, né, no mês. Quando você pega um período maior de tempo que não tem esse efeito, por exemplo, o trimestre, aí você está comparando abril com janeiro. Ora, abril e janeiro são o início de cada trimestre, então eles têm um fator sazonal bastante similar. E cresceu 0,9. Ou seja, a avaliação, então, em termos de saldo, a gente ainda tem crescimento de saldos, né? Teria crescimento de saldo no mês de abril, se não fosse o efeito sazonal de duplicatas e recebíveis, e isso aparece nos dados do trimestre. Quando você olha nos 12 meses, é aquele ponto que eu já mencionei. Tem crescimento do saldo, ele até acelerou um pouquinho, mas ainda está abaixo. Né? Se você faz a mesma análise para as concessões, né? As concessões cresceram no mês. 3,1% em valores não ajustados sazonalmente. Né? Então, elas cresceram mesmo com a redução no desconto de duplicatas. E onde que estava esse crescimento, então? Ela está em antecipação de faturas de cartão. A gente teve uma redução importante nas concessões do capital de giro, que eu havia mencionado. E teve reduções também no cartão de crédito para pessoas jurídicas, daqui a pouco, com crescimentos concentrados em ACC, financiamento de exportação. Ambos cresceram por volta de 6 bilhões de reais, ou seja, teve 6 bilhões de reais de novas contratações acima do mês anterior. E aí, por que eu disse que era importante olhar? Você perguntou a relação disso com o ciclo da política monetária, né? Por exemplo, algumas das operações que mais cresceram no consignado no crédito livre para pessoas jurídicas foram ACC e financiamento de exportações. Agora, essas modalidades, se a gente olhar os dados da tabela 15, por isso que eu queria mencionar também as taxas de juros, elas são operações que têm taxas de juros bastante diferentes das demais. As operações de ACC, elas têm uma taxa de juros bastante próxima do mercado internacional. Agora, no mês de abril, esse valor crescente de concessões foi feita uma taxa de juros de 5,9% ao ano. No caso de financiamento de exportações, há uma taxa de juros de 15,4% ao ano. Então, acho que são aspectos relevantes na pergunta que você fez. Se você olhar as concessões em prazo mais longo, elas têm um crescimento de 17%, né, que eu acho significativo. Mas, voltando para a tabela 15 e olhando os dados da taxa de juros, né, a taxa de juros continua subindo. É claro que o ACC e o financiamento de exportações são exceções nessa taxa. Elas, inclusive, caíram no mês porque o padrão de referência são outras taxas. Né? Mas as operações de crédito livre para pessoas jurídicas estão crescendo. As taxas de juros, né, dessas operações chegaram a 26% ao ano agora em abril, cresceram 2,4% neste mês, foram as maiores desde abril de 2017. Né? Então, assim, está tendo um processo de aumento da taxa de juros, ele se reflete numa desaceleração do crédito, essa desaceleração não é linear, ela teve uma aceleração, né, um movimento contrário agora nesse mês, e quando você olha o desempenho de saldos e concessões, né, você tem que considerar uma sazonalidade ali no desconto de duplicatas, né, no caso do mês,
tem que considerar o ACC, o financiamento de exportações, tiveram um bom desempenho no mês, mas, de um ponto de vista mais geral, você tem uma desaceleração. Ivone, com você. Desculpa, Fernando, Claro, claro. só fazer uma pontuação. Você tem uma desaceleração, mas a antecipação de recebíveis ainda está forte, é isso? Sim, no crédito livre, você tem, em resumo do que você me falou, me corrija, por favor, se estiver errada, pelo que eu entendi, você tem as operações menos sensíveis à Selic, que você vai pegar os créditos do BNDES, ACC, exportação, elas estão num ritmo de crescimento, beleza. Mas quando a gente olha o crédito livre, as operações que estão mais sensíveis à Selic, você ainda tem algumas linhas que estão crescendo como antecipação de recebíveis, correto? A antecipação de recebíveis está crescendo, sim. Se você olhar os 12 meses, para não ter esse problema do mês agora, você tem descontos duplicatas, cresceu 9%. Os saldos da tabela 6, a coluna B, cresceu 9%. Como a gente viu que o crédito livre para pessoas físicas, para pessoas jurídicas como um todo, cresceu 7,6%, essa modalidade cresceu acima, digamos assim, da média. Por outro lado, uma outra modalidade de antecipação está 2 colunas depois, a coluna D. A antecipação de fatura de cartão, em 12 meses, ela caiu um pouquinho, 5,2%. Se você fizesse, eventualmente, uma análise das duas conjuntamente, as duas representando antecipações, e antecipações, em geral, se associam ao fluxo de caixa da empresa, né, que estão antecipando os recebíveis, ou seja, estão, de uma certa forma, securitizando o seu fluxo de caixa, né, essa taxa de crescimento em 12 meses seria menor. Mas, assim, continuam tendo crescimento, de fato. Entendi. E a minha outra questão, que foi com relação ao consignado, concessões versus saldo. Se a expectativa não era que o saldo estivesse caindo, apesar de aumento das concessões, dada aquela substituição de crédito, enfim, de crédito mais caro por mais barato, e a sua análise mais macro, se o Banco Central está preocupado com esse dado ou não. Nesse caso, a gente está falando das operações livres para pessoas físicas, elas estão na tabela 7. Consignado privado. Isso. Tá. O consignado privado está na tabela 7 das operações de crédito livre para pessoas físicas, né? No parte dos saldos, e na parte das concessões, ela está na tabela 11. Então, o que é a primeira parte da pergunta da Sheila, né? A gente tem um crescimento nas concessões desse crédito bastante significativo, né? Cresceu 150% no mês. E, claro, um crescimento dessa magnitude, né, não é um crescimento que se esperava de uma linha, por exemplo, que está com desempenho bom. É isso. Eu mencionei a aquisição de veículos, né, que tem um dinamismo constante, que cresceu 5,7%. Um crescimento de 150% é porque foi criado um novo programa que ampliou o acesso por parte dos trabalhadores do setor privado para essa modalidade de crédito. Antes eles eram dependentes de que a empresa na qual eles trabalhavam tivesse um convênio, agora não são mais dependentes disso, então ampliou essa modalidade de crédito e os trabalhadores demandaram esse crédito e essa demanda foi sancionada pelos bancos. O ponto você teve um crescimento mais ou menos equivalente entre o aumento das concessões, né, e o aumento dos saldos, né? Assim, o saldo do crédito todo o valor que foi concedido em algum momento, qualquer que tenha sido um mês para trás, mas que ainda não tenha sido pago, né? Então, o que que a gente pode esperar? Que essas concessões que estão na tabela 11 são concessões brutas, o valor concedido novo de crédito naquele mês. Mas também nesse mês houve uma parcela que foi paga, amortizada. Então, a variação do saldo de um período para o outro são as novas concessões, que é a informação que está na tabela 11, menos as amortizações, o valor que foi pago de dívidas passadas neste mês, que é uma informação que não consta dessas tabelas, e os saldos que acruaram, os juros que acruaram sobre aquele saldo. Então, a gente teve 5,6 bilhões de novas concessões no mês, esse é o dado da tabela 11, e o saldo cresceu 3 bilhões, ou seja, o saldo cresceu menos do que as concessões. E isso é de se esperar pelo seguinte, você tem um crescimento mais forte das concessões, mas teve também outras
operações que foram pagas no período, o saldo cresceu menos. Isso aí parece estatisticamente consistente. O outro ponto da Sheila é, com essa modalidade de crédito, os trabalhadores iriam fazer novas dívidas, pegar novos empréstimos bancários, ou eles iam, ao mesmo tempo que fazem novas dívidas, cancelam dívidas mais antigas, né? Então, assim, há uma troca de endividamento, uma modalidade mais cara para uma modalidade mais barata, ou então se aumenta novas dívidas. Se a gente olhar só para a linha do consignado do trabalhador privado, a gente vê uma consistência da variação de fluxos e estoques que é de ser esperada. Qualquer uma das coisas que tenha acontecido, se eles pegaram novas dívidas no conjunto, né, das suas operações bancárias, ou se eles trocaram a evolução dos saldos e dos estoques no crédito consignado para os trabalhadores do setor privado, está consistente, né? Se você olhar as demais modalidades que estão aqui na tabela, em termos de saldos, né? O saldo do cheque especial teve um pequeno aumento até, mas ficou basicamente estável. O crédito pessoal não consignado também cresceu, né? A aquisição de veículos teve um aumento, né? Os saldos de cartão, acho que não seria o caso de comparar com o cartão à vista, nem nada, que não são operações mais vinculadas a pagamento. Então, assim, a gente não teve na parte dos saldos uma coisa que a gente pudesse identificar e que possa se associar mais claramente com uma substituição de dívida. Essa substituição de dívida, a gente poderia olhar, inclusive, na coluna de outros, que ficou mais ou menos estável, passou de 55 para 54,6 e tudo. Nas concessões, né, como a gente teve uma concessão bastante significativa nesse crédito pessoal consignado, a gente não teve aumento de concessões do cheque especial, né? Assim, imagina um trabalhador, ele recebia um recurso na minha conta a partir desse crédito pessoal. Eu provavelmente não vou contrair cheque especial, então o cheque especial não variou, ele podia até ter se reduzido. O que variou nas concessões no mês, que reduziu, é o crédito rotativo do cartão de crédito. A concessão havia sido de 33 em março, baixou para 30 em abril. Assim, é uma possibilidade. Eu peguei esse recurso que tem uma parte da dívida do cartão de crédito, mas é uma possibilidade. Isso não tem como, a partir das estatísticas que estão aqui, não tem como você afirmar que esses recursos que foram recebidos pelos trabalhadores do setor privado foram utilizados para diminuir dívida com cartão, por exemplo. Mas é uma possibilidade, porque as concessões de cartão se reduziram numa magnitude compatível com o aumento das concessões do setor privado. Mas acho que não dá para falar, a partir dessas estatísticas, que nada muito além disso. Ok, muito obrigada, Fernando. Falou de nada. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar agora para o Estevão. Opa, vamos lá. Oi, Estevão, bom dia. Estevão, seu microfone está habilitado. Mas aqui está aparecendo para mim que ainda está fechado o microfone dele. Para mim aparece aqui habilitado. Vamos desabilitar e habilitar. Vamos ver. Agora. Estevão? Vai lá, Estevão. Agora acho que fechou de novo. Para mim aparece habilitado. Uhum. Vamos tentar agora. Estevão, nos ouvem? Nos ouve? Está habilitado o microfone, certo, Axon? Estevão? Deixa eu ver, acho que botou uma mensagem. Ok.
Não, não é aqui, não. Vamos ver se ele mandou por escrito. Claro. Não vi, não. Ele pode mandar no chat do... Eu acredito que ele está com algum problema no microfone dele. Isso, se ele quiser, ele pode mandar no chat, como fez a Sheila, né? Pode mandar a pergunta dele Por por escrito. escrito. Estevam, Claro. você pode mandar sua pergunta aqui no chat, por gentileza? Acredito que ele está com algum problema ou não está acompanhando mais a coletiva. Uhum, Vamos esperar mais um minutinho para tentar claro. resolver. Ele... Deixa eu ver se ele está aparecendo aqui ainda. Não O está Estevam, acho que aparecendo. ele saiu agora. Não está mais aparecendo. Opa, a Fernanda disse que ele está com Isso. problema no chat. Vamos ver aqui. Vamos esperar um minutinho para ver se ele entra novamente. A Fernanda está digitando aqui, talvez ela digite a pergunta dele. Vamos ver. Isso. Ela está lá no comitê com ele? Uhum. O Estevam Vamos ver. voltou agora aí. Vamos. Vou tentar. Oi, Estevam, você está com o microfone aberto. Deixa eu ver se está mesmo. A pergunta já veio aqui, você quer que eu leia? Pode ser também, mas o microfone Ok. dele está aberto agora. Tá bom. Quer que eu leia para você? Você. Não, posso ler aqui. Tá bom. Então, vamos lá. A pergunta que o Estevão fez, ele mandou por escrito no chat, é o que explica esse aumento... Vocês me ouvem agora ou não? Ah, Desculpa, agora estava com sim. problema aqui. Viva a voz do perguntador, vai. Obrigado, vai. Mas eu já sei qual é a pergunta. Bom, Estevão Taer, do Valor Econômico. Eu queria saber o que explica esse aumento da taxa de juros do crédito consignado para o trabalhador do setor privado, que subiu em termos anuais de 44% para 59,1%. Isso. Oi, Estevão. A resposta é exatamente a mesma do que explica o aumento dos saldos e da concessão no mês de abril para os trabalhadores do setor privado, né? A gente está tendo uma nova modalidade de crédito que amplia aquelas opções dos trabalhadores do setor privado de tomar crédito consignado junto ao Sistema Financeiro Nacional. Antes isso era restrito às pessoas que trabalhassem em empresas que tivessem convênios com instituição financeira. Agora essa necessidade, isso não é mais uma necessidade, você pode ter as suas informações diretas no e-social e aí ser informação suficiente para a instituição financeira formular o seu cadastro, a informação de risco e ter esse acesso ao crédito consignado, né? Então, essa ampliação do leque de pessoas elegíveis a tomar essa modalidade e o fato de que essas pessoas demandaram, de fato, esse crédito aos bancos e os bancos sancionaram essa demanda, né, ofertando esse crédito, fez com que se aumentassem as concessões de crédito, a gente viu um crescimento de quase 150% no mês, que esse aumento das concessões batesse no saldo também, mas essas novas concessões também bateram na taxa de juros, né? Então, o que aconteceu? Você tem um novo conjunto de pessoas acessando esse sistema financeiro nacional e, muito provavelmente, os bancos fizeram uma avaliação de risco de cada um desse devedor e acharam que eles tinham uma avaliação de risco maior do que digamos assim, o perfil tradicional dos tomadores nessa linha. E, com isso, as taxas de juros se elevaram, né? Essas informações que acho que a Natália estava perguntando, que são divulgadas pelo Ministério do Trabalho, também tem as informações de taxa de juros e se vê que nessas operações do crédito do trabalhador, as taxas de juros são mais elevadas do que as taxas, digamos assim, que vigiam anteriormente nas operações do crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. É isso. Ivone, com você. Obrigada, Fernando. Eu vou passar aqui novamente, só deixa eu resolver outro problema. Vou passar novamente para a Natália. Perfeito. Oi, Natália. Oi, me ouvem? Sim. Sim. Não, eu queria aproveitar e pegar carona na pergunta do Estevão. Mas, Fernando, não contraria a lógica pensando que
Quando justamente o governo lançou né, essa nova modalidade, essa nova linha, e pega ali, tem como garantia o FGTS, tem a questão da migração, se a pessoa perde o emprego, vai para outro, não seria de esperar justamente taxas baixas, ou pelo menos, enfim, se isso não é contraditório com a proposta que foi anunciada, a gente vê esse aumento de taxa. Obrigada. Opa, obrigado pela pergunta, Natália. Eu acho que essa questão da garantia nos saldos do FGTS, de fato, vai ser uma coisa importante. Até onde eu tenho informações a respeito, isso ainda não está operacional, ainda não está, digamos assim, funcionando para essas contratações de crédito que nós vimos no mês de abril. A informação que eu não tenho agora certeza se isso começa a partir de junho ou de julho, um desses 2 meses, né? Então, qual que é a avaliação de risco nesse caso? Numa operação de crédito consignado, eu vou a um banco, pego um empréstimo e as parcelas mensais de amortização desse empréstimo são deduzidas direto da minha folha de pagamento. Então, não é que eu receba meu salário e depois eu vá ao banco fazer o pagamento, né? Quando eu recebo o meu salário, ele já está abatido do valor da prestação mensal. Isso é a lógica do consignado, e é por isso que o consignado é uma linha considerada com garantia mais forte, mais elevada, e suas taxas de juros são mais baixas em relação às demais taxas de juros de operação com pessoas físicas, né? Olha lá na tabela 16, eu acho, a comparação da taxa de juros do consignado e do não consignado, né? Uma está na faixa de 20 e poucos e outra está na faixa de 80, 90. Como é que isso opera entre as 3 submodalidades? Servidores públicos, aposentados e beneficiários do INSS e o trabalhador do setor privado. Antes do crédito ao trabalhador, né? Os servidores públicos, em geral, se associa que eles têm estabilidade. Então, eles vão estar empregados durante todo o período em que eles contraíram essa dívida, né? Então, são avaliados com uma taxa de risco mais baixa e as taxas de juros são menores, né? Os beneficiários do INSS, igualmente, que aqueles benefícios que eles recebem são permanentes, né? Os trabalhadores do setor privado, embora a sistemática fosse a mesma, né? Ele já recebesse seu salário deduzido das amortizações, eles não têm estabilidade e pode ser demitido. Então, isso era um fator a mais na avaliação de risco e aumentava as taxas de juros para eles nessa modalidade. Vamos pegar aqui, por exemplo, dezembro de 2024, que não tinha nada disso, né? Os servidores públicos, a taxa de juros era 23,8%, para os beneficiários do INSS, 21,9%, taxas similares, um pouco acima de 20%, mas para o trabalhador do setor privado era 40%. Então, isso provavelmente já indicava uma perspectiva de risco maior. O que aconteceu com o crédito ao trabalhador, esses primeiros meses do crédito ao trabalhador, se eu estou correto na informação que eu tenho, de que não está operacionalizada ainda essa vinculação e a efetivação da garantia do FGTS, né, você tem uma ampliação do leque de clientes por causa dessa não necessidade mais de que a empresa tenha um convênio, um acordo com a instituição financeira. Isso ampliou o leque de clientes e fez com que houvesse uma demanda muito significativa por isso. E, provavelmente, porque os bancos avaliaram que esse leque de clientes tinha um perfil de dívida, de endividamento ou de condições de pagamento pior do que aqueles que já estavam antes dessa modalidade, as taxas de juros cresceram. Eles fizeram aumentar as taxas de juros para essas novas contratações. Eu acho que é razoável esperar de que quando a opção de você ter uma garantia no FGTS esteja plenamente operacional, esse movimento se reverta. Ivone, com você. Obrigada, Fernando. Natália, você ainda tem pergunta? Não tenho não, esqueci de baixar aqui, obrigada. Ok, muito obrigada. Fernando, eu estou olhando aqui, não temos mais pedido de perguntas. Temos, sim. Acabou de surgir uma, vou abrir aqui o microfone da Célia. Bom.
Oi, Célia, bom dia. Bom dia, me ouvem? Sim. Tá. Eu deixei para perguntar no final, porque não é necessariamente de crédito, é uma dúvida que eu tenho técnica, não sei se você pode me ajudar, Rocha. Aquele resgate que foi anunciado pela Fazenda do FGO e FG Educ, ele entra na contabilidade do Banco Central? Está dentro das normas? Era isso. Ok. E você quer fazer isso hoje, não amanhã, na estatística fiscal? Porque a gente precisa saber essa resposta o quanto antes. Ah, assim, o governo, diante da situação das medidas fiscais mais recentes, foi avaliada uma proposta de retornar recursos que estavam em fundos para a conta única da União. Esses fundos são privados, né? Nessa hipótese, né? Como é que funciona? Você tem a conta única da União e fundos privados. A conta única da União, ela é um ativo do setor público. Então, quando entra um recurso na conta única, há uma receita primária recebida, né, que gera tudo mais constante, um superávit primário. Quando sai recurso da conta única, é uma despesa e gera uma despesa primária, um déficit primário, se você quiser, tudo mais constante, né? Isso porque, como eu já disse, a conta única faz parte dos ativos do setor público, nesse caso, dos ativos do governo central, e você tem ativos e passivos da dívida líquida. O resultado primário é exatamente apurado a partir da variação da dívida líquida. Se a conta única cresce, tudo mais constante, a dívida líquida se reduziu, né? Se a conta única diminuiu, é porque a dívida líquida aumentou. Então, na relação entre fundos privados e a conta única, os fundos privados não estão incluídos no setor público não financeiro, não são ativos financeiros que a gente considera na apuração da estatística fiscal. Então, quando esses fundos foram capitalizados, vamos supor, com recursos que saíram da conta única, esses recursos saíram da conta única, diminuiu a conta única, deu déficit primário. E foram para esses fundos. O que o fundo faz com esses recursos não impacta a estatística fiscal, a não ser que esses recursos voltem para a conta única. Se esses recursos, quando saíram, deram déficit, quando voltam, dão superávit, né? Então, isso é a lógica de funcionamento das transações entre a União e os fundos privados. Ok, obrigado. Falou, de nada. Obrigada, Fernando. Agora não temos mais perguntas. Acredito que podemos encerrar. Teria mais algo para acrescentar? Eu não, apenas agradecer o interesse de vocês na coletiva de hoje. Eu acho que as perguntas foram muito boas e faz com que a estatística seja plenamente aproveitada, né, em todos os seus detalhes, toda a sua riqueza. Agradeço bastante. Convido todos para estarem aqui amanhã, às 10h30 da manhã, para a divulgação das estatísticas fiscais referentes ao mês de abril. Muito obrigado e bom dia a todos.